Vamos lá. Bom dia a todos. Dou início à abertura do painel de número 5, Direito Desportivo, Notarial e Processual, do 6º Congresso Internacional sobre o Futuro do Direito, o 6º Future Law, realizado pelo Iberojur, em parceria com o Poliédrico do Porto, e o nosso painel de número 5. Faço a abertura dizendo do nosso compromisso sempre de reunir professores, acadêmicos, investigadores, de notável capacidade jurídica para fomentar esse debate, o intercâmbio de ideias e promover e difundir, né, a ciência do direito. Este é o nosso compromisso. Este evento, assim como os demais do Iberojur, tem este compromisso de fomentar, promover e incentivar os debates jurídicos. E aqui estamos nós. Faço a abertura do painel, já vi que a painelista Rafaela não se encontra, então, sem maiores delongas, cada painelista tem por volta de 10 minutos, né? Faço uma tolerância de alguns minutozinhos, mas não muito por conta dos outros painéis que existem. Então, peço que se atenham ao prazo de 10 minutos para a comunicação. Ao final, sobrando um pouco de tempo, eu dedico isso a debates entre os painelistas. Dito isso, Inácio Lopes, da Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, vai falar, né, sobre o controle judicial dos laudos arbitrais. Inácio, a partir de agora você tem a palavra. Hola, buen día a todos. En primer lugar, permitirme estar aquí. Voy a hacerlo en español, creo que me vais a entender perfectamente. Entre otras cosas, por respeto a la lengua portuguesa, no la voy a destrozar intentando hacerlo en una especie de portuñol que podría ser bochornoso. Pero bueno, voy a intentar seguirme al tiempo. El tema es un tema interesante, es un tema que afecta mucho al ámbito mercantil, ¿no? Inácio, estamos em dificuldade com o seu áudio, não sei se é para todos. O audio. Agora sim, está melhor. Se puder falar um pouquinho próximo, acho que Vale, vale. melhor. Isso, Igual estaba un poco, me acerco un está poco. ótimo. Agora está ¿Ahora se me ótimo. escucha bien? Vale, perfecto. Sim. Comentaba que, bueno, que un tema de derecho un poco mezclado con derecho deportivo en relación a la eficacia de de la ejecución de los laudos arbitrales, ¿no? Por ejemplo, la exposición esta que voy a hacer, bueno, tiene que ver con la relevancia o el paralelismo que puede haber entre el derecho deportivo y la interacción con la norma europea, ¿vale? Sobre todo en la relación al control judicial de los laudos arbitrales del Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS o CAS, según se diga en francés o en inglés, ¿no? Pero que está en Suiza, ¿vale? Entonces hay que diferenciar, para iniciar, una distinción que podemos decir crucial, ¿no? Que existen diferencias significativas en la manera en que el arbitraje, tanto comercial como el deportivo, interactúan con las normativas, en este caso la Unión Europea. Y bueno, para el fondo del asunto es un poco cómo funcionan ambos sistemas, ¿no? En primer lugar, voy a hablar un poquito del ámbito del arbitraje comercial. 4 apuntes porque son importantes. El arbitraje mercantil o comercial se basa en un pilar fundamental que todos conocemos, obviamente, que es la autonomía de la voluntad de las partes. Evidentemente, hay dos partes empresariales, en este caso, que deciden someter pues, sus disputas a un proceso arbitral mediante un convenio, ¿vale? Entonces, esta elección implica, pues en principio, la intención, perdón, de evitar o de la resolución de las controversias pues en lo que sería la jurisdicción ordinaria. A nivel legal, pues hay instrumentos clave que facilitan y regulan este arbitraje comercial. En el ámbito transfronterizo estoy hablando, sobre todo a nivel europeo, a nivel internacional, pero bueno, centrémonos en el ámbito europeo. Y en este caso tenemos la Convención de Nueva York del año 58, que es, digamos, el documento primordial a nivel internacional para el reconocimiento y la ejecución de los laudos arbitrales extranjeros, ¿no? Y en el contexto europeo, pues tenemos el Convenio de Ginebra, que digamos que complementa a esta convención. En el ámbito europeo es muy importante destacar que el arbitraje ha sido expresamente excluido del ámbito de aplicación de lo que sería el Convenio de Bruselas, que es, digamos,
el documento de reconocimiento de sentencias y resoluciones judiciales extranjeras, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que aquí el arbitraje está excluido. Hay dos reglamentos que desarrollan este convenio relativamente, entre comillas, recientes, uno del 2001 y el Bruselas 1 bis del 2012, que excluyen expresamente el arbitraje de este reconocimiento de resoluciones. Esto no quiere decir que el arbitraje no se reconozca judicialmente, o sea, que la ejecución de los laudos arbitrales no sea, no se dé, pero digamos que la Unión Europea lo reserva a los Estados miembros, ¿no? A la normativa nacional. Esto ha llevado a que, bueno, que ha habido diversa controversia o digamos que muchas sentencias del Tribunal de Justicia Europeo ajustando un poquito esa normativa a la normativa europea. Eso en cuanto al arbitraje comercial o mercantil, que, bueno, que todos más o menos conocemos. Y aquí entra lo que sería el arbitraje deportivo. No evidentemente el arbitraje deportivo en el ámbito del juego, por decirlo así. Supongamos un árbitro de fútbol, no me refiero a ese caso, sino al arbitraje en el ámbito también más o menos deportivo, pero comercial también. Vale, en contraste con el ámbito comercial, en el ámbito deportivo, el arbitraje se desarrolla a través del famoso TAS o CAS, que está en Suiza, tiene su sede en Suiza. Y voy a centrarme un poco en el caso del fútbol porque, bueno, es un poco más relevante, ¿no? Pues en este caso la FIFA o cualquier federación pues designa de forma obligatoria prácticamente a este tribunal, al CAS, le da la competencia para resolver las disputas en el ámbito deportivo, ¿no? Y abarca por las disputas, pues, por ejemplo, en la FIFA, para centrarnos en una y para no alargarnos, entre la FIFA y sus miembros, confederaciones, ligas, clubes, jugadores, etcétera, etcétera. Vale, y los recursos contra las decisiones de los órganos de la FIFA, por ejemplo, pues interponen ante este tribunal arbitral, ante el TAS. Y aquí entramos en los aspectos un poco fundamentales, ¿no? Con aspecto crucial es que el laudo del TAS, aunque está controlado por el Tribunal Federal Suizo, que hay que tener en cuenta que no forma parte de la Unión Europea, no es emitido por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro de la Unión Europea, como decimos, y por tanto no puede plantear este órgano jurisdiccional cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y esto genera una obvia tensión con el principio o discrepancia, llamémoslo así, con el principio de tutela judicial efectiva que garantiza pues, la Carta de Derechos Humanos, fundamentales, perdón, no de derechos humanos, de la Unión Europea. Vale, entonces, las normas nacionales que otorgan fuerza, digamos, de cosa juzgada a los laudos del TAS controlados por terceros países, pues podrían impedir que los órganos jurisdiccionales nacionales pues controlen la compatibilidad de la norma de la FIFA, en este caso, con el derecho de la Unión, ¿no? Y entonces, a diferencia del arbitraje comercial, pues la voluntad libre de las partes para someterse al TAS no es tan evidente, porque aquí no hay una aceptación de común acuerdo, sino que al final la federación, en este caso, pues como digo, me centro en la FIFA, se caracteriza por una exigencia de asumir ese tribunal, ¿no? Esa resolución de conflictos ante ese tribunal, y además la FIFA se caracteriza por una autoejecución de los laudos del TAS. Se ejecutan a través de la federación, lo que reduce, pues en este caso, la posibilidad de que los órganos jurisdiccionales nacionales pues controlen la compatibilidad de ese derecho con la Unión. Y llegamos, para ya centrarnos y no me voy a alargar mucho más, al caso en cuestión, que es el que se cita en el título, en el que la abogada general, pues en el asunto 600-2023, que tiene que ver con un club de fútbol, emite unas conclusiones bastante relevantes, ¿no? Y según la abogada general, el principio de tutela judicial efectiva se opone, en este caso, a normas nacionales pues, que otorgan una fuerza de cosa juzgada a laudos del TAS, sin permitir un control efectivo de su conformidad, ¿no? Con el derecho de la Unión por parte de un órgano jurisdiccional nacional que tenga la posibilidad de plantear cuestiones prejudiciales al TJUE, al Tribunal de Justicia Europeo. Entonces se sugiere que debe existir una vía jurisdiccional directa para apreciar e impedir, por ejemplo, la aplicación de normas de la FIFA pues, que fueran contrarias al derecho de la Unión. Y se considera pues, que el control jurisdiccional de los laudos del TAS pues, no puede limitarse, en este caso, pues,
En este caso no se podría limitar al orden público de la Unión. Sí que es cierto que está controlado por un tribunal suizo, pero como sabemos, Suiza no forma parte de la Unión. Y por último, entramos en una cuestión también así un poco importante, y es si esta obligación de asumir el TAS como órgano arbitral podría vulnerar el derecho a la competencia, ¿no? En este caso, pues entendemos que hay, bueno, argumentos que podrían respaldar esta información, esta afirmación, perdón. Ya que la competencia del TAS en el ámbito del fútbol, por ejemplo, es exclusiva y obligatoria y hace lo que hace diferente precisamente del arbitraje comercial voluntario, ¿no? Y tiene implicaciones significativas para el control jurisdiccional. Está sometido a un órgano judicial exclusivo y que además solo está revisado por el órgano judicial de un país ajeno a la Unión Europea. Vulnerando o limitando, por decirlo así, ese principio de tutela judicial efectiva y obligando a los socios o asociados de las federaciones a ir directamente a un tribunal que no tiene un control exclusivo o sobre que no hay un control exclusivo de los órganos jurisdiccionales europeos. Hay, pues bueno, hay jurisprudencia del TJUE, pues como en el caso de la Unión Internacional de Patinaje, pues que se someten normas de federaciones deportivas, pues y su sistema de resolución de disputas, pues bueno, a examen de la normativa europea. Entonces entendemos que sí que podría haber, en este caso, pues algún tipo de, llamémoslo un abuso de dominio o incluso algún tipo de vulneración del artículo 109 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en relación a este tipo de actividad u obligación. Entonces, y con esto concluimos, entendemos que esta no es una resolución. Bueno, recordemos que es un informe del abogado general, está pendiente de la resolución del tribunal, que veremos cómo acaba. Pero entendemos que es un paso importante para delimitar las funciones, sobre todo de este tribunal arbitral. Yo recuerdo, y con esto ya acabo, hace años cuando empecé la tesis doctoral, que ya se rumoreaba esa posibilidad de que el TAS pues, pudiera vulnerar estos principios de competencia a nivel europeo. Bueno, ahora empieza a haber pues ya informes y esperemos que veamos, bueno, esperemos o veremos si resoluciones que nos lleven en ese camino. Pero sí que es cierto que, bueno, se pone una piedra para, por lo menos, que el deporte en el ámbito comercial, esa parte económica del deporte, pues se equipare un poco a la parte comercial, llamémosla general, ¿no? Y con esto, pues bueno, termino, creo que me ha ajustado al tiempo y bueno, muchas gracias por vuestra atención. Muito obrigado, Inácio, pela apresentação, parabéns pela pesquisa. Me parece que tem uma ligação aí com a eventual tese de doutorado, de doutoramento. Sí, sí. Parabéns aí pela pesquisa. Doutora Rafaela, eu verifiquei que ingressou, eu vou fazer a continuidade e te encaixo durante a apresentação. Provavelmente na minha apresentação eu deixo para o final. Convoco agora, sem maiores delongas, a doutora Poliana Thaís e o doutor Valcir Edson, da PUC de Minas, que vão falar sobre a proibição genérica dos pactos sucessórios no Brasil, uma revisão necessária. A partir de agora, os doutores têm 10 minutos para a palavra. Professor Valci, o senhor está sem som. Sim. Bom dia a todos. Agradeço ao professor Fabiano, Fernando, pela apresentação. Combinei com a professora Poliana que iniciaria a apresentação, em seguida eu passo a palavra para que ela termine a conclusão sobre a nossa pesquisa. Pretendemos desenvolver aqui o assunto proibição genérica dos pactos sucessórios no Brasil, uma revisão necessária. E a questão aqui, ela vem de um incômodo que ocorre no planejamento sucessório na nossa advocacia. Por quê? Com a alteração, com o novo Código Civil, o cônjuge sobrevivente passou a ser herdeiro necessário. E é muito comum na advocacia, principalmente no contexto das famílias recompostas, das famílias que, após um divórcio, com filhos, um dos cônjuges, o cônjuge divorciado, com filhos de um primeiro relacionamento,
inicia um novo relacionamento. E quando procura o planejamento sucessório, a ideia é basicamente a seguinte: olha, eu pretendo constituir uma nova família por meio de casamento, união estável, tenho um patrimônio constituído anteriormente, tenho filhos de um relacionamento anterior e não gostaria que esse novo cônjuge, esse novo companheiro, não participasse desse patrimônio que ele não ajudou a construir. De maneira que, no eventual divórcio ou após a minha morte, gostaria que esse patrimônio ficasse apenas para os meus filhos do relacionamento anterior. Uma questão que é comum e compreensível, considerando que o futuro cônjuge, o novo cônjuge, não colaborou para a aquisição desse patrimônio. No Código Civil anterior, essa questão era facilmente resolvida da seguinte maneira: bastaria um pacto antinupcial escolhendo separação total de bens, e, no Código anterior, o cônjuge não era herdeiro necessário e não concorria com os descendentes na sucessão, de maneira que, com o falecimento, o patrimônio realmente, esse patrimônio adquirido antes do segundo casamento, ficaria apenas para os filhos, os descendentes. Só que com a alteração, com o novo Código Civil, o cônjuge passou a ser herdeiro necessário. Significa que ele tem assegurado a legítima. Mais do que isso, o cônjuge, dependendo do regime de bens, ele irá concorrer com os descendentes. E aí fica a questão: como então esse cônjuge, novo cônjuge, não participar desse patrimônio que ele não ajudou a construir? Escolher o regime da separação total de bens por meio de pacto antinupcial não resolve. Aliás, resolve em parte. Se o casamento terminar pelo divórcio, não haverá ameação. Então, esse patrimônio não irá se comunicar. O problema é que se o casamento terminar em razão da morte, no regime da separação convencional, o cônjuge concorre com os descendentes. Mas se escolher outro regime? Não tem como. O único regime que não haveria concorrência com os descendentes seria o da separação legal, separação obrigatória. O problema é que a separação legal você não escolhe. Ou se enquadra em uma das hipóteses do 1641 do Código Civil, maior de 70 anos, que em caso respeitando uma causa suspensiva ou mediante autorização judicial, ou não será separação obrigatória. Então, chega num ponto que não há uma solução atualmente, de acordo com o nosso ordenamento jurídico. O projeto de reforma do Código Civil, ele altera esse cenário, mas o que Poliana e eu estamos tentando aqui discutir nessa pesquisa é se, independentemente dessa alteração legislativa, se hoje seria ou não possível a renúncia por meio de uma escritura pública ou a condição de herdeiro ou a renúncia à própria herança. Então, esse realmente é o principal objetivo da pesquisa, e passo a palavra para a Poliana para que ela continue aí a exposição. Bom dia a todos. Obrigada, professor Valci. Professor Fabiano, é um prazer estar aqui. Bom, como o professor Valci destacou, o objetivo do nosso trabalho, então, é investigar de fato se é possível ao cônjuge renunciar ou à sua posição como herdeiro, né, ou à própria herança. E aí, nós temos hoje um entendimento majoritário, né, de que essa renúncia ela seria proibida em razão da previsão legal do artigo 426, né, que vai proibir aí renúncia à herança de pessoa viva. Nós temos, inclusive, o entendimento majoritário da doutrina, e a jurisprudência também tem esse entendimento. Inclusive, recentemente, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele determinou que fosse suspenso, né, todos os pactos antinupciais que fossem celebrados com essa cláusula de renúncia prévia à herança ou a condição de herdeiro. Então, proibiu que isso fosse feito. E aí, nós temos que entender qual é a natureza jurídica, na verdade, né, dessa renúncia. Se ela seria contrato a ponto de se enquadrar ali na proibição do artigo 426, ou se ela não seria contrato. E aí, assim, dentro das nossas pesquisas, temos desenvolvido um entendimento que a renúncia, ela é, na verdade, ato unilateral. E por ser ato unilateral, eu não teria um enquadramento nessa proibição do artigo 426, até porque essa norma é uma norma restritiva de direitos, de maneira que eu não poderia interpretá-la de maneira extensiva, né? Então, se
o cônjuge, por pacto antinupcial, ele renuncia a essa condição de herdeiro, isso seria legítimo e não teria implicações com relação a essa proibição genérica que consta no artigo 426. Como o professor Valcir disse, a reforma do Código Civil, ela vem reconhecendo isso, inclusive traz expressamente essa previsão, né? Mas entendemos que a princípio não seria necessário que o Código dissesse isso, porque afinal, né, como eu disse, pelo simples estudo da natureza jurídica dessa renúncia, é possível compreender aí que ela seria possível. Nós temos que a lei portuguesa já admitiu isso, né, desde 2018, nós temos aí a possibilidade de renunciar à herança na lei portuguesa, né, a forma como ficou previsto é diferente do que vem prevendo o nosso ordenamento, que vem prevendo de uma forma mais ampla, inclusive. Então, assim, entendemos que há essa possibilidade, né, mesmo sem a reforma legislativa, e que isso é um entendimento que deve ser modificado aí, considerando justamente essa realidade que a gente vive de famílias recompostas. Né? Então, a nossa pesquisa ela tem essa conclusão, a princípio, né, e é justamente no sentido de evoluir o direito conforme vai evoluindo a sociedade, né, considerando essa exigência aí das novas famílias. Bom, essa a nossa conclusão, né? Agradeço pela oportunidade, fico à disposição aí para eventuais questões. Obrigada. Professor Valcir, mais alguma consideração? Não, é realmente isso. Então, acho que a grande questão vai ser a análise da natureza jurídica dessa renúncia à herança ou renúncia à condição de herdeiro, se é uma expectativa de direito, expectativa de fato, se é um direito eventual ou se um direito condicional, né? E dependendo da natureza, se é possível ou não efetivar isso por meio de escritura pública. Perfeito. Parabéns aos doutores pela pesquisa, uma pesquisa muito interessante, né? Fui professor de Direito das Sucessões, então a gente sempre tem esse ramo do direito como algo muito rígido e intrincado. Eu inicio as aulas dizendo, né, sobre o que os artistas americanos fazem hoje em dia, né? Pretendem não deixar nenhuma herança aos filhos para que os filhos não se dependam daquele patrimônio e se autodeterminem enquanto pessoas. E aí, né, sabemos que no Brasil, como direito fundamental, tem todas outras implicações e vocês trazem aí uma abordagem muito própria, né? E que, juridicamente, através da interpretação, me parece muito adequada, porque 426 vai falar sobre contratos, né? Ato bilateral e outras situações, ato negocial enquanto que a renúncia, né? E vai no espírito que nós temos hoje em dia, a diminuição da judicialização. Então, os mecanismos de solução pacífica dos conflitos, então a própria renúncia, que é ato voluntário, é, resolveria muitas questões, evitando ali, né, uma judicialização desnecessária. Então, parabéns pela pesquisa. Quero ler, né, quando publicada. Na sequência, eu passo a chamar a doutora Patrícia Anjos Azevedo e Marco Miguel Pereira Rodrigues, da Escola Superior Tecnológica do Politécnico do Porto, que vão falar sobre a problemática da caducidade da ação de impugnação de paternidade presumida. A partir de agora, os doutores têm 10 minutos para a palavra. Então, bom dia, boa tarde a todos a partir de Portugal. Portanto, quero dar parabéns ao Iberojur por mais um evento, agradecer a oportunidade de estar aqui presente, fazer parte também da organização do evento e de fazer aqui as nossas apresentações no Zoom. Portanto, o artigo que vai ser apresentado, tal como acabou de referir o Dr. Fabiano, é em coautoria com o Dr. Marco Rodrigues. Por uma questão de ser mais simples, vou eu ocupar os 10 minutos na totalidade. Portanto, o nosso artigo basicamente refere-se à questão da presunção da paternidade e da caducidade da ação de impugnação dessa presunção. O estabelecimento da paternidade basicamente é a determinação legal de quem é o pai da outra pessoa, isto tem várias implicações, designadamente para efeitos sucessórios. O Código Civil Português distingue consoante o filho seja de uma mulher casada ou não casada. Se a mulher for casada e der à luz um filho, estabelece que a maternidade, lá está, pertence a essa mulher, ok, se não for nenhum caso diferente da mãe, seja quem carrega a criança, portanto, em condições normais, a mãe, ok, é quem dá à luz àquela criança e o pai será, por presunção, portanto, sendo ela casada, o marido da mãe.
Se a mulher não for casada, portanto, se for solteira, viúva, divorciada ou unida de facto, a paternidade não se estabelece por presunção, mas sim por reconhecimento. O reconhecimento pode ser de dois tipos, pode ser voluntário ou pode ser judicial. O reconhecimento voluntário denomina-se por perfilhação. Perfilhação, basicamente, é um ato mediante o qual, voluntariamente, um homem declara que é o pai daquela criança. Diferentemente, o reconhecimento judicial surge na sequência de uma ação intentada pelo pretenso filho contra o pretenso pai, desde que a maternidade já esteja estabelecida, e pode ser também solicitado conjuntamente com o reconhecimento da maternidade. Os prazos para intentar a ação de averiguação da paternidade estão previstos no Código Civil. Basicamente, a regra é que temos 10 anos até 10 anos após a maioridade do filho, admitindo-se em determinadas situações que a ação possa ser proposta mesmo depois de ultrapassado esse prazo. Para o reconhecimento judicial da paternidade, o pretenso filho deve alegar e provar que o demandado, isto é, aquele contra quem ele intenta a ação, é o seu pai biológico. Portanto, basicamente através de um teste de ADN, entre outras coisas. O Código Civil português abre um bocadinho mais a presunção de paternidade, por exemplo, quando o pretenso filho seja reputado como tal pelo pretenso pai e reputado pelo público como filho dele. Então, também pode ser quando existe uma carta ou outro tipo de documento escrito no qual o pretenso pai declara de forma inequívoca a paternidade, quando, durante o período legal de concessão, se tenha verificado união duradoura de vida em condições análogas às dos cônjuges ou concubinato duradouro entre a mãe e o pretenso pai, quando no período legal de concessão o pretenso pai tenha seduzido a mãe, se esta era virgem e menor no momento em que foi seduzida, ou se o consentimento da mãe foi obtido por intermédio de promessa de casamento, abuso de confiança ou abuso de autoridade. Ou então, quando se prova que o pretenso pai teve relações sexuais com a mãe durante o período legal de concessão. Todas estas presunções são elidíveis ou afastáveis mediante prova em contrário, caso existam sérias dúvidas sobre a paternidade do investigado. Então, basicamente, aqui podemos intentar uma ação para afastar as presunções de paternidade. Para o que aqui nos interessa, que é basicamente a presunção de que o pai é o marido da mãe, temos o artigo 1826, número 1 do Código Civil Português, que basicamente estabelece automaticamente essa presunção de que o pai é o marido da mãe. Mas atenção, nós estamos a falar aqui de uma sociedade que se tem vindo a alterar. Segundo dados da Pordata, se tivermos a pensar em 1977, o número de divórcios por 100 casamentos era de 8,5%, portanto 8,5%. Mas em 2015, por exemplo, já é de 72,2%. Isto significa que, perante estes números, já não é muito adequado a entender que a paternidade baseada na presunção matrimonial se insira num contexto familiar estável e duradouro. Até porque, com grande frequência, o número de uniões de facto tem vindo a crescer, exponencialmente, e nas uniões de facto, como não há um casamento juridicamente estabelecido, não se verifica esta presunção. Portanto, cada vez mais os filhos nascidos fora da constância do matrimónio é uma realidade e, portanto, é normal que os filhos integrem agregados familiares cuja estabilidade e longevidade não é muita, ou até pode ser muita, mas em situações análogas ao casamento e não o casamento propriamente dito. Ou seja, o que é que importa aqui? Mais do que a presunção, interessará aqui a prova, eventualmente, de que o filho não é filho do marido da mãe, por exemplo, e, portanto, aqui interessará um teste de paternidade. Temos, por exemplo, um caso muito paradigmático aqui em Portugal, do filho do capitão Salgueiro Maia, do 25 de abril de 1974, que é um lusodescendente americano, que está agora a lutar por lhe ser reconhecida a paternidade, só que tem a questão dos prazos que o estão a entravar e, portanto, temos essa polémica aqui neste momento em Portugal. Portanto, efetivamente, temos aqui a questão dos prazos a tentarem sobrepor-se à verdade biológica, e isso de facto não é correto. E, portanto, aqui estamos a falar da importância de um teste de ADN, estamos a falar aqui da importância de estes prazos de caducidade que a lei estabelece, que já vamos agora a seguir referir, poderem não fazer muito sentido. Portanto, o artigo 1842, número 1 do Código Civil Português, diz que a impugnação da paternidade presumida pode ser intentada pelo marido, ou eventualmente já é ex-marido, no momento da ação, no prazo de 3 anos contados desde que teve conhecimento de circunstâncias de que possa concluir-se a não paternidade.
pela mãe, dentro dos 3 anos posteriores ao nascimento, ou pelo filho, até 10 anos depois de ter atingido a maioridade ou de ter sido emancipado. Contudo, estamos aqui, vamos nos centrar no prazo do marido ou ex-marido, 3 anos, portanto, desde que teve conhecimento das circunstâncias de que possa concluir-se a não paternidade. Entendemos aqui que, mesmo que seja depois desse prazo, ok, a ação deveria ter-se sempre por tempestiva, pois entendemos, e à luz do entendimento de alguns tribunais em Portugal, que padece de inconstitucionalidade a fixação de um prazo de caducidade por estes efeitos. Ou seja, deve ser dada prevalência absoluta ao direito à identidade pessoal, ao direito ao desenvolvimento da personalidade, e é mais importante isso do que eventuais valores de segurança e certeza jurídica. Está em causa o direito à verdade biológica e, portanto, a elisão, o afastamento da presunção de paternidade estabelecida no artigo 1826, número 1 do Código Civil, de que o filho, portanto, de que o pai do filho, aliás, é o marido da mãe. E, portanto, no entendimento do que vem sido falado nos tribunais em Portugal, o filho pode impugnar a paternidade praticamente sem limitação temporal, portanto, por maioria de razão, o pai também o deveria fazer, por uma questão de igualdade, não pomos em causa o princípio da igualdade, por exemplo. Pronto. Depois, também a situação dos filhos nascidos dentro ou fora do casamento não deve ser diferenciada. Se não é para efeitos sucessórios, também não pode ser diferenciada para efeitos de impugnação de paternidade. Isto porque, efetivamente, hoje em dia não há razões para crer que a impugnação da paternidade presumida do marido da mãe seja mais perturbadora da harmonia e paz familiar do que a impugnação da perfilhação, que na perfilhação há um prazo mais longo. Portanto, aqui não vemos a necessidade de distinguir estas situações que basicamente são muito semelhantes na prática. Portanto, um prazo curto de caducidade para a impugnação da paternidade pelo marido da mãe ou ex-marido já na altura da ação, que pode ser, não faz sentido. Portanto, aqui a questão da perfilhação tem prazos maiores e muitas vezes até pode ser a todo o tempo, portanto não percebemos aqui a diferença. A verdade biológica é muito importante, a verdade biológica prevalece sobre a certeza e segurança jurídicas, está aqui em causa o direito à identidade pessoal, o direito ao livre desenvolvimento da personalidade e, portanto, tudo isto é mais importante. Para terminar, só para dizer-vos também que esta ideia da procura da verdade biológica ser mais importante e ser um interesse público digno de tutela foi assinalado, por exemplo, em 2011 pelo Tribunal Constitucional Português nos seguintes termos, e passo a citar: não é possível ignorar que a constituição e a determinação integral do vínculo de filiação, abrangendo ambos os progenitores, correspondem a um interesse de ordem pública, a um relevante princípio de organização jurídico-social. O dar eficácia jurídica ao vínculo genético da filiação, propiciando a localização perfeita do sujeito na zona mais nuclear do sistema das relações de parentesco, não se repercute apenas na relação pai-filho, tendo projeções externas a essa relação. E com isto termina a minha apresentação, aqui a representação também do Dr. Marco Rodrigues, que nos está a ouvir, também a partir de Portugal. Muito obrigada ao moderador deste painel, ao Dr. Fabiano, e estou ao dispor para qualquer esclarecimento se necessitarem. Obrigada. Muito obrigado, doutora Patrícia Anjos, pela apresentação. Parece uma temática, né? Os doutores anteriores apresentaram também sobre o direito de família, das famílias, hoje em dia, né? A gente se diz das famílias. Me reservo a fazer uma pergunta ao final dos debates, né? Me parece que é muito interessante esse tema e fico num contraponto ali, né? Questão da verdade biológica em relação a uma paternidade afetiva, quando ela realmente se consolida. Porque quando você tende a investigar essa verdade biológica, geralmente tende-se a partir para uma atuação concreta, eventualmente uma negatória de paternidade, uma anulação de registro, e aí no Brasil a gente tem muito forte isso, né, doutor Valcir? A questão da paternidade afetiva, socioafetiva, e aí como ficaria essa situação, né? Mas vamos deixar para o final. Chamo agora a doutora Rafaela Cristina, que vai falar da PUC de Minas, e vai falar sobre os impactos das transferências internacionais na estabilidade contratual dos atletas. Tem a palavra por 10 minutos, doutora. Obrigada. Bom dia. Primeiro, só justificar, gente, um atraso na entrada na sala, que eu estava em outro painel. Então, a organização pediu que eu me apresentasse lá primeiro e depois me ingressasse aqui, viu? Eu estava como Perfeito. primeira apresentadora em 2 painéis ao mesmo tempo. Bom, eu vou compartilhar Acho que não está dando para compartilhar. Vou
Eu ia apresentar um slide aqui, mas se for o caso, eu apresento sem problemas. Tente agora, doutora. Acredito que vai conseguir. Vocês estão vendo? Isso, perfeito. Só coloca no modo apresentação, tá ok. Isso. Beleza. Bom, gente, primeiro agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, de apresentar este trabalho. Então, eu vou colocar aqui agora os principais pontos do artigo, né? Impacto das transferências internacionais na estabilidade contratual dos atletas, né? Então, a proposta do trabalho é refletir sobre a dinâmica globalizada do futebol, especialmente as transferências internacionais, e como isso tem influenciado a estabilidade nos contratos de trabalho dos atletas profissionais, né? Então, a gente vive num mundo em que o esporte, né, especialmente o futebol, se tornou, né, um fenômeno global, e os atletas, eles não atuam apenas em seus países de origem. Eles circulam por clubes de todo o mundo, né? Então, é justamente nesse contexto que surgem importantes questões jurídicas, né? Como que garantir que, diante de tantas transferências, os contratos dos atletas se mantenham estáveis e cumpridos? Então, o ponto de partida do artigo é o próprio contrato de trabalho do atleta profissional, né, que vai possuir características muito específicas em relação a outros contratos da legislação trabalhista, né? Então, entre essas particularidades, a gente destaca que a existência de prazo determinado, cláusulas rescisórias específicas e o fato de que o atleta se vincula ao clube também em função da performance esportiva. Então, assim, por que que isso é relevante, né? Porque essas particularidades, eles tornam a estabilidade contratual ainda mais sensível a qualquer movimentação externa, como, por exemplo, uma proposta de transferência para o exterior. Então, o contrato, ele precisa dar segurança para o clube, que investe no atleta, mas também ao jogador, que tem o direito de mobilidade profissional. Então, a gente analisou aqui, né, algumas legislações esportivas, alguns regulamentos internacionais e casos práticos envolvendo transferências de atletas. E aí, essas transferências internacionais, gente, elas não apenas envolvem valores expressivos, mas também uma série de regras internacionais, especialmente as da FIFA, né, que regula essas transferências por meio de sistemas como o TMS. Então, esse sistema ele foi criado para dar mais transparência, segurança e integridade às negociações internacionais, né, que vai cruzar informações entre os clubes de origem e o destino, os clubes de destino do atleta. Então, no entanto, mesmo com esses mecanismos, ainda surgem muitos conflitos. E é aqui que a estabilidade contratual ela fica ameaçada. Então, o artigo ele vai aprofundar essa análise, né, trazendo estudos de caso e jurisprudência internacional, mostrando, né, como que disputas envolvendo transferências e rescisões unilaterais têm sido julgadas por órgãos como a Câmara de Resolução de Disputas da FIFA. Então, são conflitos em que o atleta, por vezes, né, busca a rescisão do contrato para aceitar uma proposta mais vantajosa, enquanto o clube vai argumentar a quebra de contrato e pede compensações financeiras. Então, esse tipo de situação vai demonstrar um desequilíbrio entre os direitos do atleta e os interesses dos clubes. E o desafio jurídico é encontrar um meio termo, né? Como que garantir a liberdade profissional do atleta sem desvalorizar o contrato assinado com o clube anterior? Então, na conclusão do trabalho, gente, a gente defende que essa solução ela vai passar pela melhoria contínua dos mecanismos regulatórios, né, pela valorização da segurança jurídica nos contratos e por decisões equilibradas dos órgãos de resolução de disputas. Então, a estabilidade contratual ela deve ser protegida como um direito, não apenas do clube, mas também do atleta, que nessa relação é tido como a parte mais vulnerável, né? Então, por fim, a gente, né, defende que o contrato estável é uma via de mão dupla, que gera confiança para ambas as partes. Então, assim, essa estabilidade, essa mobilidade que o atleta tem, né, é um desafio constante. Muitas das vezes, se ele está regulamentado, né, num clube nacional no Brasil, pela lei Pelé, que não se aplica
num cenário internacional, que vai ser regido por outras regulamentações, né, da FIFA, etc. Então, tem aí, não tem uma padronização, né, de transferência, de legislação aplicável nos casos de transferência, e muitas das vezes fere a estabilidade contratual, gerando incertezas tanto para o clube quanto ao atleta, que muitas das vezes essa mobilidade fica um pouco prejudicada em função de contratos assumidos com o clube anterior. Então, no artigo, ele vai mostrar, no caso de transferência, que tem uma rede de apoio que formou aquele atleta, a rede envolvida também recebe parte do contrato que ele assinar com outro clube no decorrer do contrato anterior. Então, tem uma distribuição de 6% de valor do contrato para a equipe base, né, que formou o atleta. Então, o trabalho vai abordar todas essas questões e traz alguns casos práticos também que gerou indenização tanto do atleta para o clube, quanto do clube ao atleta, em função de transferências internacionais, né? Então, com isso, gente, eu encerro aqui minha apresentação, destacando, né, que no mundo globalizado do futebol, a mobilidade dos atletas é inevitável, mas ela precisa ser acompanhada por regras claras, justas e efetivas que vão assegurar a integridade dos contratos dos trabalhos esportivos, do trabalho esportivo, tá, gente? Então, muito obrigada e agradeço aqui a atenção e fico à disposição também para a gente discutir ao final. Obrigada. Obrigado, doutora Rafaela. Me parece que é o seu viés de pesquisa, é o ramo do esporte, o direito ali no esporte. Salvo engano, acho que esse é o terceiro trabalho em sintonia com essa temática que eu participo como moderador. Então, parece que você tem isso como pesquisa, né? Não sei se você está fazendo mestrado, doutorado, mas Também, mas a gente já participou de outros painéis também voltados para no inteligência trabalho. artificial, tecnologia, que é a outra linha que eu pesquisei no painel anterior também. Então, eu fico trabalhando nas duas frentes. Que bom. Me parece que é uma temática, né, de gosto, e o pesquisador ele é feito disso, né? Ele é feito de linhas, ele é feito desse viés de pesquisa, e você tem isso. Então, a importância do contexto atual, eu lembro que no anterior você falou sobre o contrato de trabalho, o contrato dos atletas, fez uma diferenciação muito interessante, e que foge, né, do usual da nossa rotina, porque é um ramo muito específico, né? Então, parabéns pela exposição clara e precisa, a atenção ao tempo. Na sequência, o próprio professor ele traz um trabalho também, né, para contribuição, para fomentar o debate, que é trabalho em inteligência artificial, é preciso regulamentar o direito social da